Bem-vindos ao podcast Caos Planejado, seu programa sobre cidades. Eu sou Antony Ling e hoje converso com Vicente Perrone sobre proteção contra enchentes em Porto Alegre. Nascido na capital gaúcha, Vicente é engenheiro civil, especializado em gestão e finanças empresariais. Ocupa o cargo de diretor-presidente do DEMAI, Departamento Municipal de Água e Esgotos de Porto Alegre, responsável pela gestão dos sistemas de água, esgoto e drenagem urbana da cidade. Quer participar da nossa comunidade e ficar por dentro do que acontece no urbanismo brasileiro? Acesse caosplanejado.com/comunidade. Bom, pessoal, estou aqui com o Vicente Perrone, diretor-presidente do DEMAI, Departamento Municipal de Água e Esgoto de Porto Alegre. 2 anos, um pouco mais de 2 anos, depois da grande enchente que aconteceu aqui em Porto Alegre. O DEMAI hoje é responsável pelo serviço de proteção contra cheias, né, e de alagamentos na cidade. E o objetivo da nossa conversa hoje é entender um pouco, né, do funcionamento desse sistema, o que aconteceu em 2024, né, que a gente já gravou um episódio aqui no podcast na época das enchentes, né, que a gente pode, né, o ouvinte pode revisitar quando quiser. E também é interessante porque a gente acaba de visitar, né, alguns dos elementos, digamos assim, do sistema de proteção em um dia de chuva aqui no inverno de Porto Alegre, o que foi super interessante, esclarecedor. A gente vai falar um pouco sobre isso também. E Vicente, acho que para contextualizar o ouvinte, né, que pode estar em qualquer lugar do Brasil hoje, pode não conhecer a realidade de Porto Alegre, explica um pouco para a gente sobre o sistema de proteção, né? Um pouco do que aconteceu em 24 também. Tá bem. Primeiro, Antony, um super prazer estar aqui contigo. Porto Alegre é uma cidade de mais ou menos 1,5 milhão de habitantes, 1.400.000 pessoas moram em Porto Alegre, numa região metropolitana de 4 milhões de pessoas, 4,5 milhões de pessoas. 30% do território da área central e sul, extremo sul, está abaixo da cota de inundação. Então a gente é circundado por 2 rios principais, um lago, Rio Guaíba, que é a confluência de 5 outros rios importantes do estado, que são o Jacuí, o Taquari, o Caí, o Sinos e o Gravataí. Então, 1/3 do estado, e a gente falava isso na visita, né? 1/3 do estado, mais ou menos 85 mil quilômetros quadrados, é a área de abrangência da bacia do Guaíba. Então a gente tem o estado do Rio Grande do Sul, ele é um quadrado meio jogado de lado, assim, então ele é mais ou menos 500 quilômetros por 500 quilômetros, um quadrado, isso dá 250 mil quilômetros quadrados, e a bacia do Guaíba é 1/3 disso, 85 mil quilômetros quadrados, então é uma bacia muito grande, muita serra, muita nascente de rio, que são de 200 a 250 rios e arroios que formam esses 5 grandes rios e que chegam em Porto Alegre. Então todo esse volume de chuva, choveu mais ou menos em 24, algo em torno de 600 a 1.000 milímetros na maioria desta bacia, numa chuva prevista mensal de 150, de 120 a 150 milímetros de chuva por mês. Então a gente teve aí 4, 5, 6 dias de quase 1.000 milímetros em boa parte dessa bacia. O que aconteceu foi uma chuva e uma enchente muito acima do esperado. Os técnicos e especialistas, tanto do IPH quanto o professor Tucci, que é uma das nossas referências em hidrologia, meteorologia e drenagem, diz que é uma chuva de recorrência de 250 anos, com todos os fatores, né, de aquecimento do Atlântico também, barreiras de saída das frentes frias. Então foram vários fatores com uma chuva excepcional que gerou mais ou menos 2,30 m, 2,40 m acima da cota de inundação da cidade. Então 2 metros é muito para uma região. Então foram 30% da cidade alagada, impactada em maio de 2024. Explica para quem está ouvindo, né, que a cidade ela não estava, digamos assim, desprotegida, né? A gente tinha um sistema de proteção, a gente tem um sistema de proteção que foi construído há algumas décadas. Sim. Né? Então fala um pouco, Simão, como é que estava esse sistema de proteção, né? Quais foram os principais elementos de falhas na época. Né? Então, o sistema de proteção ele é concebido na década de 60,
1960, a partir da chuva de 41. Então, 19 anos depois, 20 anos depois da chuva de 41, é concebido um sistema pelo governo federal à época, o DNOS, que vai da região extremo norte, lá do Sarandi, Santa Maria Gorete, aquela região bem ao norte lá, Freeway, Cachoeirinha, Gravataí, até passando o centro histórico ali pelo bairro Cristal, perto do Veleiros do Sul. Então ele é um sistema que no mundo inteiro não existe outras formas a não ser barreiras físicas, né? Ou muro de concreto ou diques de argila compactada. Essas são as duas, basicamente as duas estruturas que fazem um sistema de proteção de cheias. Então são em torno de 43 quilômetros de diques e 23 casas de bomba, que são o último elemento da drenagem urbana, que é a retirada de água da chuva de dentro da cidade para fora dela. O que choveu, por gravidade, vai bater nessa barreira física, que é o sistema de proteção, que fica à beira dos rios, né? Então, quando a água chega por gravidade na beira deste sistema, ela tem que transpassar, tem que transpor o sistema de proteção, que são as casas de bomba. Então, são ali elementos que juntam os dois sistemas. Como eu sempre digo, né, o produto é o mesmo, que é a água da chuva. Uhum. Ela estando no rio ou ela estando na cidade, a gente precisa retirar ela de dentro da cidade para o rio. Então é basicamente o sistema de proteção, ele se interliga com o de drenagem urbana, e essas falhas, né, existem pontos de fragilidade, tanto num dique quanto numa comporta, tanto numa casa de bomba ou num conduto forçado. São basicamente as 4 estruturas que a gente tem hoje de possíveis falhas. Então ele foi construído na década de 60 até 70 mais ou menos, e nunca mais foi revisitado, nunca mais foi revisado na sua plenitude, porque o departamento que originalmente construiu isso, ele foi extinto e outros ministérios assumiram, o DNOS, que é o Departamento Nacional de Obras e Saneamento. Então na década de 80 para 90 ele é extinto pelo presidente Collor à época, e nenhuma prefeitura, nenhum governo estadual assumiu a responsabilidade, porque a Constituição diz que proteção de cheias é do governo federal. Então ficou literalmente um hiato aí, um lapso, não de competência, mas de operacionalização. Uhum. O que gerou 4, 5 décadas aí de deterioração, de urbanização em volta desse sistema, muitas casas em cima do dique, avenidas foram construídas, casas de bomba foram construídas e não foram revisitadas, revisadas, e na cheia de 24, uma das únicas vezes que esse sistema foi testado de forma mais robusta, ele teve, pode-se dizer, uma centena de falhas. Uhum. E o nosso trabalho é basicamente isso, é identificar essas falhas, corrigi-las, e numa possível nova cheia de um desses rios, a gente está preparado para segurar a água que entra de fora, que tenta entrar de fora para dentro desse sistema. Tem bastante gente que comenta na internet sobre a questão da cheia de Porto Alegre, que fala assim, não, mas Porto Alegre tem um muro que é um muro que segura a água do Guaíba e tal, mas é só um pedaço, né, do sistema de diques, né, assim, dá uma explicação, porque é um pedaço curto até, né, do sistema. O Muro da Mauá, que é o muro que todos veem no centro histórico, na Avenida Mauá, o Muro da Mauá tem 2,5 quilômetros. Então, dos 43. Dos 43, muro de concreto é apenas 2,5 quilômetros. Os outros, todos 41 quilômetros, 42 quilômetros, eles são argila compactada, muitas vezes, e na grande maioria das vezes, com vias em cima. Então a gente tem desde lá da Diário de Notícias, no Barra Shopping Sul, é um elemento de proteção de cheias, a Edivaldo Pereira Paiva, a nova Beira Rio, né? Antes era apenas uma via simples, e hoje é a nossa orla, a orla do Guaíba ali, toda aquela área onde passa no Anfiteatro Porto Sol, no Parque da Harmonia, tudo aquilo ali é sistema de proteção. Depois chega o próprio Muro da Mauá, e depois vem a Avenida Castelo Branco a partir da rodoviária, então tem mais 2 quilômetros e alguma coisa, praticamente 3 quilômetros de Castelo Branco, e depois vem a Freeway. Então a Freeway também é um sistema, então uma autoestrada de 3 pistas de cada sentido, bem mais robusta, bem mais estruturada, mas não deixa de ser o dique. Um elemento que a grandíssima maioria dos porto-alegrenses, das pessoas que começaram a falar desse assunto, não tem esse conhecimento, a própria Avenida Ipiranga,
da Foz do Dilúvio até a Lucas de Oliveira, a Avenida Rua Lucas de Oliveira, ele é um dique, porque a cidade ali também não tem a cota de proteção, então a Avenida Ipiranga é um elemento do sistema de proteção, parte desses 43 quilômetros de diques, e depois ele pega desde a Freeway, tem diques internos lá no Sarandi, na Fiergues, na própria Avenida Cis Brasil, e ali para trás tem esse sistema de proteção, que são diques internos, que a gente chama, que é basicamente as áreas onde tem muita população, uma população com índice de pobreza bastante alto, uma área subnormal, como a gente chama. Então é esse grande desafio de acolhimento e retirada das residências irregulares, mas consolidadas em cima desses elementos de proteção. Então vamos lá, né? A gente tem nesse sistema de proteção vários elementos, né? Os diques, o muro, tem as passagens, né? Tem passagens que existem e que existiam, né? Para atravessar esse sistema de proteção, as casas de bombas para tirar água e a própria rede, né? De drenagem, de esgoto da cidade, que funciona com vasos comunicantes, né? com o Guaíba. Vamos por partes, né, para entender assim, o que aconteceu em 24, né, começando aí talvez pela própria barreira, né? Bom, a gente tem aí esses 43 quilômetros de diques, né? Eles estavam, digamos assim, todos na altura necessária ou estavam, digamos assim, teve alguma passagem por cima desses diques, né? E acho que vamos começar por aí para não, né, vamos lá. Os diques na Zona Norte tiveram várias passagens, vários pontos, tanto de extravasamento quanto de rompimentos. Então, houve, principalmente no dique do Sarandi, rompimentos. Então, o dique, ele rasga, literalmente. A argila mesmo. A argila abre por não conclusão do sistema original. Esse é um dos fatores. O dique da Fiergues, por exemplo, não tinha residências em cima, ele não foi completamente construído à época. E não foi, desde lá até maio de 24, não foi revisitado, não foi reconstruído. Outras partes, como eu disse, foi rompido. Então, muito nos pontos de rompimento, ele foi por haver residências em cima. Então, pessoas que fizeram as suas casas de forma irregular, mas consolidadas, com décadas de existência, principalmente no Sarandi, que vão construindo em cima do dique e vão tirando a estrutura, o núcleo duro do dique, ele é comprometido pela retirada da argila e construção de casas. Então, pessoas que fizeram as casas e tornaram o dique, em vez de ter 4, 5, 6, 10 metros de largura, ele tinha pouquíssimos metros de largura. Em vez de ter X de altura, tinha uma residência em cima e outras residências também na área molhada. Então, o dique ele deveria ter uma área molhada e uma área seca. Na área molhada também... Tinha pessoas morando. E segue até algumas. Ainda tem uma centena de pessoas ainda morando. É um trabalho difícil, de convencimento, tem um problema técnico, tem um problema jurídico, tem um problema financeiro, que ele tem que ir sendo... E um problema social, né? Principalmente social. Uma composição de muitas pessoas, governo federal, governo estadual, governo municipal, Caixa Econômica. Então tem muita gente trabalhando para o acolhimento dessas famílias, uma solução de moradia para elas. Então, por exemplo, construção de complexos de Minha Casa Minha Vida ou benefício em dinheiro para compra de outras residências. Daí tem a ver com a renda, tem pessoas que moram em cima do dique, tem renda que não cabem no programa social. Então, os diques são uma fragilidade e a gente cada vez mais tenta mitigar os problemas colocando mais proteções mais próximas ao rio. É o que a gente está tentando fazer na área do polder 7-8, que é fechar mais próximo ao rio, secando mais áreas e deixando aquele dique, em vez de um sistema de proteção de cheias, um sistema apenas de drenagem, que ele só tem função de drenagem. Então, ali nos diques foram vários pontos, então a gente já reconstruiu alguns, estamos mudando a solução original, né? Então isso é um convencimento do governo federal, que é quem lidera o processo, ao fim e ao cabo, tem competência para autorizar essas obras. Depois tem os órgãos ambientais, FEPAM,
que também é do governo estadual, então tem convencimento do governo estadual também, e dos próprios órgãos internos da prefeitura, Secretaria de Obras, o próprio urbanismo, o plano diretor, tudo isso é uma composição para a gente refazer esses diques, acolher essas famílias e reconstruir o sistema de proteção. Então, a gente tem que ir buscando as falhas e refazendo todo o sistema, né? Bom, certo. E o que eu entendo é que esses 43 quilômetros de diques, claro, né, a gente tinha até hoje, né, a gente precisa acessar a orla de alguma forma. Porto Alegre, pelo próprio nome, né, tem uma atividade portuária, então tem que, de alguma forma, atravessar isso para chegar no porto. E toda essa extensão de dique tinha uma série de passagens, né? Sim. Então, Vamos lá. O que aconteceu em 24, né, Eram literalmente portões, né, Antônio? O dique nesses 6 quilômetros onde tinha essas passagens, que é o Muro da Mauá mais a Castelo Branco, que é onde a gente chama de Porto Navegantes, é o dique da Navegantes, e também o Porto Mauá, que é onde tem o muro. Hoje tem o Cais Embarcadeiro, por exemplo, que é um complexo gastronômico de entretenimento que está fora do sistema de proteção. O próprio Shopping Pontal tem partes de gastronomia fora do sistema de proteção. A própria Orla 3 tem quadras esportivas fora do sistema de proteção. Os próprios galpões do cais, né? Os próprios galpões do cais, patrimônio tombado, que estão fora do sistema. Então o muro é anterior, vamos dizer, entre a cidade e isso. Então a gente tinha 14 portões. 14 portões em 2024, que eram acessos tanto de trânsito quanto de pedestres, alguns apenas de pedestres, outros de veículos, outros apenas de carga, por exemplo. Tinham portões que eram utilizados por uma empresa específica, vou dar o exemplo, a Ambev, tinha um portão exclusivo para a chegada de cevada na maltaria ali na Voluntários da Pátria. Então, após a enchente de 2024, tem uma análise muito criteriosa de quais portões estão sendo usados, quais precisam realmente ser usados ou não. Então, o fortalecimento de vias que tem esses portões e o fechamento completo de outros que não têm necessidade, por exemplo, de manutenção do Transurb. O Transurb tinha um portão para manutenção dos trilhos, que era utilizado raramente, que poderia ser de outra forma. Então a gente tem essa diminuir composição. Os pontos de risco. Isso, a gente sai de 14 portões para 6 portões, então a gente fecha completamente 8, já estão completamente fechados esses 8. Os outros 6 completamente revisitados, reconstruídos, portões novos, trilhos novos, borrachas novas, sistemas de vedação completamente novos. E a gente também muda toda a forma de acesso ao porto, fortalecendo esses novos portões e mudando a mobilidade de toda, principalmente da região ali noroeste, né, norte e oeste da cidade, fazendo com que a mobilidade também venha para essa discussão com planejamento de novos viadutos, novas entradas, novas saídas e essa recomposição toda do sistema de acesso ao porto. Então, isso... Exatamente para passar por cima do dique. A nossa ideia agora é ali ter viadutos que a gente consiga melhorar a mobilidade do porto, tendo em 99% dos dias calmaria, vamos dizer, o porto acessível, gastronomia, ter a relação do porto com a cidade. O CT do Grêmio é numa área não protegida, tem várias empresas ali na Zona Norte que operam fora do sistema de proteção. Então a gente diminui de 150 metros de abertura para 40 metros de abertura. Então, numa possível cheia, tu tem menos pontos de trabalho, literalmente de fechamento, de vedação, de manutenção em épocas secas. Então tu tem que 1, 2 vezes por ano fechar as comportas, testá-las, revisar os trilhos, limpar os trilhos, coisa que realmente antes não tinha essa manutenção preventiva de todos esses portões. E no dia da enchente, nos dias da enchente, né, entrou milhões e milhões de litros, metros cúbicos por segundo. Tem estudos que dizem que só a comporta 14, que é uma das principais que foi fechada completamente, entrou mais de 100 mil litros por segundo durante 3 dias. Então isso é um volume maior do que a capacidade da cidade tem de colocar para fora. Então ali foi um dos grandes pontos de entrada de água, foi na comporta 14, embaixo da ponte móvel do Guaíba. E
passando para a história das casas de bomba, né? Tu falou assim, bom, a capacidade da cidade Isso. jogar para fora, né? Então tem um sistema de bombas que pega a água da chuva que está pro lado de dentro desse sistema de proteção para jogar para o Guaíba, correto? Exatamente. Então, Porto Alegre tem 23 casas de bomba, 21 são, como a gente fala, externas, né? São na beira do sistema de proteção, então a cidade é dividida topograficamente na área protegida, né? Lembrando, do Sarandi até o Cristal, após o Cristal não tem sistema de proteção, então, por consequência, não tem casa de bomba. A casa de bomba é um elemento que ela só existe onde há sistema de proteção, porque, como eu disse antes, a chuva cai por gravidade e pela micro e macro drenagem chega até a casa de bomba. Então, por gravidade, ela chega na casa de bomba e a casa de bomba é um elemento mecânico, né, que precisa transpor o sistema de proteção. Então, a gente tem 23 casas de bomba com uma capacidade mais ou menos de 200, entre 190 e 220 mil litros por segundo de retirada. Se todos os motores estivessem ligados ao mesmo tempo, são em torno de 101 motores que a gente tem nessas 23 casas de bomba. Se a gente ligasse todos, a gente teria capacidade de retirada de 200 mil litros por segundo. São 200 metros cúbicos por segundo de dentro da cidade para fora dela. Então, esse é o final do sistema de drenagem, que também são pontos de fragilidade. Então, surgiu muito pós-enchente, as casas de bomba não funcionaram, mas elas seria impossível da gente ter um sistema de casas de bomba que retirassem toda a água da cidade se o sistema não de proteção falhou. Exatamente. No momento, o problema foi o sistema de proteção falhar, não as casas de bomba falhar. A casa de bomba era para tirar água da chuva, não para tirar água intrusa da cheia do rio. Do Guaíba. Exatamente. Então, numa possível subida de rio, o que tu tem que garantir é o sistema de proteção estanque e as fragilidades dele, que são pontos de possível fragilidade, um conduto forçado, uma casa de bomba, uma comporta, elas funcionem ao ponto de não deixar a água voltar. Esse é o grande desafio do sistema de proteção, é que ele esteja funcionando e os seus possíveis pontos de fragilidade estejam verificados, testados e com manutenção em dia. Que são válvulas, comportas e assim por diante. Aquela questão que a gente comentou antes, né, no primeiro dia lá da enchente, que tinha água vertendo no centro e tal, aquilo ali já foi, digamos assim, endereçado. Foi completamente solucionado ali. O que aconteceu ali? O que aconteceu? A casa de bomba tinha uma falha construtiva. Então tu tem a água que chega, depois tu tem um motor, e o motor ele joga a água pela tubulação de descarga, como é chamado, que passa por baixo do sistema de proteção e chega ao rio. Entre o sistema de proteção e a bomba, havia uma falha, havia um buraco. Então ela jogava a água, ela batia e voltava. Ficava ainda dentro do sistema. Então a gente fez isso em 3 casas de bomba, a 17, a 18 e a 13, que a gente fecha essas galerias com chaminés de nivelamento, que é se o rio sobe, ela tem o mesmo nível do rio e não entra para dentro da cidade. Ela é como se fosse parte do rio dentro da cidade. São chaminés que são estruturas que tu precisa verificar o poço, tu precisa limpar grades, tu precisa fazer serviços que seriam no rio, mas dentro do sistema. Então, basicamente é isso, que é uma válvula de proteção ali, construtiva, né? Uma falha construtiva da casa de bomba. Interessante. E eu acho que tem um componente, vou chamar aqui de software dessa história toda, que é o monitoramento, né? Exatamente. Que tu comentou, né, nas nossas visitas, que assim, de 24 para agora já é outra realidade. É completamente diferente. Hoje a gente tem, a primeira coisa que a gente fez pós-enchente, pós passar todo o trauma, e na virada da gestão ali de 24 para 25, então imagine que a enchente acaba em junho de 26, então tem um segundo semestre ali de identificação, de contratação, de recolocação do sistema minimamente operante. Então tu tem a limpeza das casas de bomba, das estruturas de esgoto, das próprias estruturas de bombeamento de água bruta, né? Porque são estruturas que têm que estar no nível do rio
para levar água bruta para ser tratada. Então tem muitas estruturas do DEMAI na beira do sistema, né? Então, passado esses 6 meses, a gente faz uma reforma administrativa, a gente aprova uma lei que muda as diretorias do DEMAI. Antes ele tinha uma estrutura mais matricial de obras, operação e redes, e a gente muda para água, esgoto e pluvial. Então hoje a gente tem uma diretoria de pluvial, de drenagem e proteção de cheias, com em torno de 130, 150 servidores, que pensam a drenagem todos os dias. Antes era, as obras estão numa diretoria de obras, então todas as obras de água, esgoto e pluvial estão numa diretoria de obras, toda a operação de casa de bomba, de grandes galerias, numa diretoria. Então, se está faltando água e está chovendo, é a mesma diretoria que operava o sistema. E uma diretoria de redes, que é quem faz o conserto, a manutenção das redes no dia a dia. Então, a gente muda essa lógica para uma diretoria de drenagem, que faz obra de drenagem, opera a drenagem e cuida das redes de drenagem. Um diretor que só pensa drenagem diariamente. E nisso a gente começa a monitorar as casas de bomba de drenagem com nivelamento de poço, vídeo monitoramento, quais motores estão ligados, quais geradores estão ligados. Então, num momento de chuva como agora, a gente consegue ver no celular quais motores estão ligados, qual o nível do poço, está tendo extravasamento em alguma casa, não está tendo, o nível está alto, o nível está baixo, tudo isso remotamente. Então hoje é muito melhor que o operador esteja na ponta e o diretor, o gerente, vamos dizer, o gestor, esteja numa central de comando. A gente cria um CCO, um Centro de Comando e Operações do Pluvial, coisa que não existia antes. Então hoje com vídeo monitoramento, com nível de poço, a gente consegue controlar o sistema de uma forma remota, muito mais eficiente, garantindo que a cidade opere num dia de chuva. Antes a gente tinha que ir na casa de bomba, ver como é que estava, circular. Hoje a gente consegue fazer isso do escritório, vamos dizer assim. Uma mensagem rápida dos apoiadores institucionais que ajudam o Caos Planejado e esse programa a ficarem no ar. Este episódio conta com o apoio da OSPA, uma empresa-escola com foco em inteligência territorial, projeto e capital, que atua no desenvolvimento urbano e imobiliário, em parceria com governos, investidores e desenvolvedores. E também 0 e 1 Arquitetos, um escritório que compreende arquitetura como exercício de leitura, método e realização. Projetos desenvolvidos com clareza, presença e compromisso com quem vive a arquitetura. E quanto à previsão de clima ou de tempo, né, de chuva, porque eu lembro, pelo menos assim, a minha experiência, né, ali em 24, era que os modelos que pareciam mais, assim, fidedignos eram do IPH, isso, porque eles lançavam ali nas redes sociais, né? Como é que é isso? Como é que isso está sendo feito hoje, né, pela prefeitura? Vamos lá, a gente tem muito contato com todos os órgãos, houve um fortalecimento muito grande, acho que a nível estadual e municipal, muito grande das defesas civis. Então, hoje, porque isso são modelos hidrológicos, né? A cheia, ela é baseada em 2 fatores principais, assim, o nível que está hoje do rio e a chuva que está caindo naquela bacia. Então, e ter réguas confiáveis. Esse é o principal ponto, né? Tu saber que hoje o rio está com X metros, todas as réguas niveladas no mesmo parâmetro. Isso é outra coisa muito importante. A gente falava do 3 metros, 2,66. Então, todo mundo está falando a mesma língua e as previsões de chuva. Então, hoje é meteorologia com hidrologia e um modelo de que, com o nível de chuva passada, de permeabilidade de solo e tudo mais, qual o modelo que o rio pode chegar com a chuva prevista nos próximos 10 dias. Porque a meteorologia ela tem um radar, tem um espectro assim, de 5 a 10 dias. É muito difícil prever com acuracidade qual a chuva daqui a 20 dias, 30 dias. Tu pode ter frentes frias, estão chegando, não estão chegando, mas o volume de chuva é de 5 a 10 dias. E a hidrologia mais 5 a 10 dias. Então hoje a gente conseguiu ter um parâmetro de chuva e hidrologia para 20 dias, 25 dias, que é o que a gente tem utilizado. Então a gente recebe modelos
tanto da Rama, por exemplo, que tem contrato com o governo do estado, quanto das empresas contratadas pela Defesa Civil Municipal, que é a Catavento, hoje uma empresa de hidrologia e meteorologia. Então a gente cruza esses dois modelos. O modelo da Rama é muito próximo ao do IPH, muito pelo histórico do Tucci e de A Rama é a consultoria do Carlos Tucci, que esteve, né, no nosso podcast em 24. E a gente tem 2 contratos com eles bastante robustos, assim, de previsões e de hora homem. Então, muitos projetos de hidrologia, de proteção de cheias e de drenagem são feitos pela Rama, e eles têm esse modelo, esse contrato com o governo do estado, de modelos hidrológicos. Então a gente acaba recebendo via Defesa Civil Estadual e Municipal esses modelos. Então hoje a gente está muito mais à frente do que a gente estava em 24, com previsões. Acho que vira um assunto de sociedade, então tem mais gente debatendo, mais gente conversando, mais gente se aprofundando no tema e vira, eu sempre digo isso, né? A gente só chegou onde a gente chegou porque era um não assunto. Hoje, sendo um assunto, a gente consegue direcionar as conversas, direcionar mais técnicos falando, mais empresas contratadas, mais recursos disponíveis. Todos os financiamentos que o DEMAI tem hoje, a grandíssima maioria são para proteção de cheias e drenagem urbana, então são muitas empresas. Uma empresa, por exemplo, faz o projeto da comporta, outro faz do fechamento, outro faz da hidrologia, outro faz o anteprojeto da casa de bomba. Então são muitos engenheiros conversando. Posso botar aí com certeza uma centena de engenheiros conversando sobre tudo isso, que gera uma massa crítica muito mais preparada para eventos mais extremos, né? Bom saber que estamos avançando, né? E outra pergunta, a questão operacional, né? Então, assim, agora, por exemplo, hoje está chovendo, mas digamos que acende ali uma luz amarela nos painéis do DEMAI, né? A gente segue tendo as comportas para operacionalizar, segue tendo manutenções importantes para fazer, né? Tem assim um plano de ação ou até de treinamento, né? Porque assim, eu imagino que se ficar sem abrir e fechar aquela comporta por 10 anos... Vai acontecer de novo a mesma coisa. Né? Pode ter um problema. E aí tem que saber como, tem que ter equipe preparada, né? Como é que vocês lidam com isso? Então, vamos lá. Uma coisa é drenagem. Eu sempre tento separar o que é drenagem e o que é proteção de cheias. Uma coisa é drenagem, tem um plano que ele é operacionalizado a cada previsão de chuva. Então, que é mais frequente, por natureza, né? Porque chove... 20 a 30% dos dias tem o sistema de drenagem funcionando. Porto Alegre ainda tem um outro fator, que são os esgotos mistos. Porto Alegre é uma cidade muito antiga, tem 250 anos, 254 anos, então a gente tem muitas redes mistas. Então, o que é rede mista? As pessoas despejam o esgoto cloacal nas redes de esgoto pluvial. Então, as casas de bomba muitas vezes estão operando com sol. Então, elas recebem e despejam esgoto cloacal no Guaíba e no Gravataí. Isso é cada vez menos, mas ainda é uma realidade. Então, as casas de bomba, elas precisam estar sempre com um operador. Então, sempre tem 24 horas por dia, 7 dias por semana, um operador nas casas de bomba de pluvial. Então, tem um plano da diretoria de operação em momentos de alerta. Reforço nos geradores, revisão e os técnicos estão, por exemplo, agora que está chovendo, não teve nenhum alerta de perigo, nem de alerta, então tem níveis de alerta que a gente recebe da Defesa Civil e a partir disso a gente coloca em prática um plano de drenagem. O plano de proteção de cheias está sendo construído, ele já está bem avançado, que é cada dia com qual cota tu tem que operacionalizar alguma coisa, que é um teste numa comporta. A gente faz os testes todos dia 3 de maio, que é o dia da enchente, o dia que teoricamente entrou água na cidade. Então tem uma lei municipal hoje que nos obriga a fechar as comportas. Aquela prática. Então a gente, todo dia 3 de maio, a gente tem uma lei municipal que a gente tem que fechar todas as comportas e testá-las e fazer um relatório. Então isso é uma coisa boa, que obriga, não que isso não fosse feito, mas é importante por um histórico de não manutenção e de não cuidado com isso. Então a gente já teve manutenções, mas não foram essas anuais de revisão completa e reconstrução das que precisavam ser reconstruídas. Então a gente tem essa lei e a partir disso a gente tem esse plano de ação que é disparado quando recebido o relatório hidrológico para
uma possível subida do rio, assim por diante. Então a gente sabe todas as cotas da cidade, hoje ainda existem pontos baixos, como a gente diz, que foram vias que foram feitas, que estão em planejamento de obra, que vão ser refeitas, mas ainda não estão em obras. Então a gente tem registro de preço, retos cavadeiras sendo compradas, drones sendo comprados, tudo isso para reforçar os planos de ação de proteção de cheias. Então, cada região, por exemplo, uma via que a gente passou, Ernesto Neugbauer, que é um ponto de fragilidade se o rio subir a 4,80, 4,60. Então ali os técnicos sabem quanto de argila é necessário, quantas pessoas são necessárias, quanto tempo é o plano de fechamento daquela área com argila, com bags, com estruturas móveis. Então tudo isso é um documento que a gente dispara quando a gente recebe o relatório hidrológico. Então é basicamente isso, é um plano de ação a partir de fragilidades conhecidas que estão num plano de curto, médio prazo serem realizadas, mas que tem um impacto muito grande na cidade e está numa cota relativamente alta. 4,80, por exemplo, é uma cota maior do que 41, mas Sim. ela é menor que 24. Então a gente quer solucionar os pontos baixos, comportas, condutos forçados, casos de bomba, a gente soluciona esses pontos para depois atacar os que têm maior impacto na mobilidade e estão em cotas mais altas. Essa é a ordem de prioridade, vamos dizer. Sim, sim. Vamos falar um pouco sobre essas obras e o financiamento disso, né? Porque eu acho que, conversando assim, com o Porto Alegrense, acho que tem um papel aí também de às vezes, uma falha de comunicação, até uma questão política, né? De gente que diz, não, nada foi feito até agora, né? E realmente, nas visitas hoje, dá para ver que eu não saberia dizer, digamos assim, o quanto idealmente deveria ter sido feito, né? Sim. Mas tem bastante coisa acontecendo, né? Sim. E aí a minha pergunta como que tu acha que está a velocidade de execução desses projetos, né? Sim. Se teve aí de 24 para agora algum hiato, né? Algum período que foi mais difícil avançar por algum motivo, se foi falta de acesso a recurso, ou enfim, questões de trâmite mesmo, e de agora em diante, se a gente tem acesso a financiamento mesmo, a recurso, para executar, né, essas obras prioritárias que ainda faltam, né? Porque ainda falta bastante coisa também, né? Vamos lá. O que a gente tem hoje? O sistema de proteção, a gente primeiro imagine, eu não estava no DEMAI, eu entrei no DEMAI dia 1º de janeiro de 25, então faz 1 ano e meio que eu estou no DEMAI praticamente, né? Semana que vem faz 1 ano e meio. Então, imaginem 6 meses pós-enchente, foi um período de junho a dezembro de quase que identificação e conhecimento de tudo que tinha acontecido. Então isso, e de start em vários projetos e na assinatura de vários financiamentos. Então a prefeitura estava desde 21 buscando muito financiamento. Então tinha Banco Mundial, KfW, AFD, que é francesa, BID, o próprio governo federal com PACs que eles vão abrindo e tu tem que inscrever projetos, então não são processos simples. Tu tem que realmente comprovar e mostrar que tu conhece desde, vou dar um exemplo, área social, tu vai fazer um centro social novo, então tu inscreve um centro social novo no governo federal para conseguir recurso. Então a gente tinha aí umas 8, 10 frentes de recursos buscando esses financiamentos, e os últimos foram assinados dia 31/12 de 24. Então eles ficaram 6 meses ali tramitando e transformando os recursos que eram para outros fins pro DEMAI. Então a prefeitura tinha lá um rol de contratações e ela muda praticamente todos pro DEMAI. Então a inscrição de projetos ela demorou esse tempo, e também a contratação de projetos. Muitas empresas foram contratadas ainda emergencialmente pós-enchente para fazer projetos de diques, comportas, casas de bomba e tudo mais. Então tu tem esse período de contratação, de reconstrução ou de melhoria mínima assim, de operacionalidade das casas de bomba e da estrutura do DEMAI. Imagina que teve mais ou menos 200 estruturas do DEMAI que foram impactadas. Então tu tem ali
limpeza e repintura. A gente foi em casas de bomba que estavam muito boas, assim, estruturalmente muito boas em 25, início de 25 não eram assim, elas estavam ainda com lixo, sabe, com material, não lixo propriamente dito, mas sabe, material de obra, a gente repintou tudo, então isso teve esse trâmite. Depois a gente entra nos anteprojetos das grandes obras. Então, tu tem que contratar anteprojeto, fazer uma licitação que demora 3, 4, 5 meses para a licitação ter um vencedor e tu conseguir assinar um contrato e dar a ordem de início para fazer anteprojetos. Anteprojetos são grandes estimativas, grandes concepções. Então, o fluxo é estudo de concepção, anteprojeto, projeto executivo e obra. Esse é um fluxo de um grande projeto. A gente falava, uma casa de bomba mais galeria de uma região da cidade, de um dos polders, são 200 milhões de reais. Então hoje o DEMAI tem em drenagem e proteção de cheias 2,3, 2,4 bilhões de reais em obras. São 9 novas casas de bomba que a gente vai receber, todas elas muito maior do que a maior atual. A gente está falando de casas de bomba de 35 mil litros por segundo, 40 mil litros. A nossa maior é de 16, que é a casa de bomba ali na Rótula das Cuias, é a nossa maior casa de bomba. Então a gente sai de uma estrutura de 200 mil litros por segundo, como eu falei antes, para mais ou menos 500 a 600. A gente vai quase que duplicar a capacidade de drenagem. A previsão é para daqui a quantos anos? Todas a gente quer licitar projeto executivo e obra até janeiro do ano que vem. Então a gente já sai em mais 3 a 4 anos de obras. Então a gente sai até 2031 com a cidade com 9 casas de bomba maiores do que as atuais, uma capacidade maior do que a atual. Então isso a gente não parou nem um segundo de fazer obra. Hoje a gente deve estar com 10 a 12 obras no sistema de proteção, planejando também um sistema de proteção para a Zona Sul. Isso é uma coisa que ninguém fez até hoje, que é a área desprotegida. Desprotegida, imagina, o Guarujá tem cotas a 1,80 de rio. Então o rio chega a 3 metros no cais, lá é 2 e tira uns 60 centímetros de diferença. Então lá, hoje, amanhã, hoje não porque o rio está muito baixo, mas tu pega no inverno chuvoso, o nosso inverno não está chuvoso, importante lembrar, junho vai chover menos do que a média histórica, maio choveu também próximo à média histórica, então no inverno chuvoso, ruas do Guarujá e da Serraria enchem de água. Então, porque o rio está muito alto e a drenagem não dá conta. Então, e a região das ilhas ali, é difícil ali, né? Porque ali... É impossível, né? Não tem proteção, impossível. O único jeito é construções com palafitas ou retirada de todo mundo. Algumas pessoas saíram dali já. Saíram. Né? Porque tem famílias que moravam ali nas... É uma região que as pessoas moram lá e elas têm não é nem apego, né? Elas têm a vivência delas a vida inteira, gerações ali, né? Então a gente fala em torno de 10 mil pessoas moram nas ilhas hoje, ou pré-enchente. Hoje deve ser um pouco menos, né? Então estamos falando aí de 2 a 3 mil casas. Fora as casas não é veraneio, mas casas de final de semana. De condomínios, coisas assim. Mas também... pessoas que moram ali, não existe, porque é impossível, né? Tu tem inclusive é um parque, é uma área de proteção ambiental, então é impossível tu fazer, é inviável economicamente, juridicamente, ambientalmente, todos os entes, né? É impossível tu fazer um sistema de proteção para as ilhas. Então a solução seria acessos mais robustos, isso tu conseguir fazer com que as vias tenham cotas melhores e tu tenha saídas melhores, né, da região ali. Tem alguns acessos que poderão ser melhorados, que isso daria uma maior segurança de evacuação numa cheia. Cotas X, tu tem uma região não protegida, mas tu consegue tirar as pessoas de casa de forma mais fácil, palafitas. E comunicação preditiva, né? Monitoramento, subir, alarme. Exatamente. Vai subir, saiam as casas mais altas, com sistemas elétricos mais altos, impactos financeiros e econômicos menores numa possível cheia. Mas a solução é basicamente essa. E Vicente, temas, vou chamar aqui de discussões correntes, né? Que surgem aí às vezes na internet, conversa de bar, né? Faz parte. Então, uma delas é o tal do assoreamento dos rios. Né? Então, assim, 2 anos depois eu continuo ouvindo de conhecidos, né? Não, mas
o problema das cheias é porque os rios estão assoreados, então não conseguem dar vazão para a saída da água até o mar, Sim. né? E isso, enfim, é tudo meio empírico, assim, né? Não, difícil, a pessoa vê um banco de areia e diz que aquilo ali É novo. enfim, é aquilo ali que está gerando, né? Me explica, né, o que os técnicos, né? Eu sei que o Tucci tem acompanhado essa discussão também. Isso, infelizmente, Antônio, virou uma discussão política mesmo antes da enchente. Existe uma discussão, daí de ponto de vista mesmo ambiental, de tirar areia do Guaíba e dos rios, do Jacuí também, isso historicamente sempre existiu, né? Retirar areia dos rios para mineração, né? Fazer a mineração dos rios e utilizar areia para a construção civil. Isso é uma atividade que ela foi parada ainda no governo Olívio, a pedido de uma associação ambiental, e a Justiça lentamente decidiu isso e pediu para a FEPAM fazer um monitoramento, um zoneamento das regiões onde poderia ter ou não isso. Isso demorou anos. Então virou uma discussão dos que defendem uma maior intervenção econômica junto aos rios e quem defende uma menor intervenção junto aos rios. Esse é o ponto que causou hoje essa discussão, essa polarização na discussão, e quem é a favor da mineração alega, isso eu estou falando literalmente conversa de bar, alega que... É minha percepção também, né? É isso. É uma discussão que não é mais técnica, sim, e eu acho que é não técnica dos dois lados, no ambiental e no econômico, vamos chamar assim. E isso acabou gerando, pós-enchente, ao meu ver e ao que eu escuto de pessoas muito renomadas e muito respeitadas do ponto de vista hidrológico, que isso não faz sentido, que é que a causa pós-enchente, que com o carregamento de areia e argila das áreas mais altas dos rios para o Guaíba, gerou uma menor batimetria do Guaíba, o que gera, obviamente, uma menor calha do rio e uma menor vazão de água, e que isso geraria enchentes futuras. Sim. Essa é a discussão. Sim. Os técnicos alegam duas coisas. Primeiro, o tamanho do Guaíba, ele não permite o assoreamento. Teoricamente, não existe assoreamento de lago. A velocidade de saída ela é muito maior do que a capacidade do rio de manter ali sedimentos. Isso é o que alega uma área. Outra é que se tirou água areia das margens, e que se essa margem, na secagem do rio, levou essa areia que estava em locais secos para dentro do rio, e hoje tem mais. Mas ao mesmo tempo, que os técnicos dizem é que na subida se levou areia, tanto é que as ruas de Porto Alegre estavam cheias de areia. Essa areia historicamente estava dentro do rio, estava fora. Então, que muita areia e argila foi retirada das cidades de onde secou para aterros sanitários. Porto Alegre tirou. Essa areia não voltou para o rio. Então, para mim, a única coisa que faz sentido é batimetria, é técnica. Sim. É colocar a batimetria, isso está sendo feito, e os resultados, pelo que nos dizem, é satisfatório, e não há necessidade de retirada de argila para maior vazão do rio. O que tem se feito é aumentar os calados dos canais de navegação. Para navegação, que são duas coisas também importantes salientar, duas coisas completamente diferentes. Mineração para construção civil é uma coisa, tirar areia e tirar do rio, tirar do leito para as estradas e para isso tudo, e outra é tu tirar do leito do canal e jogar para o lado. Que é o que tem sendo feito pela Portos RS, pelos contratos que eles têm. Tanto é que a navegação no Guaíba voltou, e voltou muito bem, voltou com navios muito grandes sendo utilizando, né, os canais tanto de Belém quanto aqui do centro. Então, e a principal matéria-prima de fertilizantes e cevada chega a Porto Alegre com uma facilidade hoje igual para enchente. Antes de continuar, um recado importante do Caos Planejado. Se você gosta das discussões que trazemos aqui no podcast, o nosso curso online do Planejamento ao Caos, Entendendo o Urbanismo das Cidades Brasileiras, é o próximo passo.
São 28 aulas gravadas com conteúdo claro, crítico e embasado, para você entender de verdade por que as cidades brasileiras são como elas são e o que dá para fazer diferente. O acesso é imediato, o conteúdo é direto ao ponto e o curso já está sendo usado por estudantes, profissionais e até equipes técnicas de prefeituras em todo o país. Quer saber mais? Acesse caosplanejado.com/curso. Não, é bem esclarecedor. E eu acho que outro tema, né, que agora o mundo todo está falando, né, principalmente aqui na América Latina, é o Super El Niño. Super El né? Niño. Ano de Super El Niño, e aí, assim, tem tudo que é tipo de espectro, né? O alarmismo máximo de que a gente vai repetir tudo de novo e a gente não está pronto, né? Ao, assim, não, vai ser só uma, né, só uma chuvinha. Sim. Onde é que o DEMAI está, como é que o DEMAI está avaliando esse fenômeno, né, e como que a gente está preparado para enfrentar isso? O El Niño, para quem não conhece tecnicamente, o El Niño é o aquecimento das águas do Pacífico na região do Equador, ali mais ou menos entre Equador e Peru, é o aquecimento que gera um fluxo de umidade do Equador pela cordilheira para o sul da América do Sul. Basicamente é isso, vira um corredor de umidade, porque essa água, obviamente, mais quente, ela evapora mais. Então, tu gera seca no Pantanal e Amazônia e mais chuva no sul do Mato Grosso do Sul, Paraná, sul de São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraguai, norte da Argentina e Uruguai, vamos chamar assim. Então, essa região onde nós estamos, ela sofre com mais chuva. Então, aumenta a chuva aqui e diminui no centro do Brasil. Isso é o El Niño. O El Niño foi concretizado, que são, se eu não me engano, 5 ou 6 semanas com mais de 0,5 grau de aquecimento dessas águas. Então isso chegou semana passada, 2 semanas atrás, nesse bloco de mais semanas, toda segunda-feira é medido. Então eles divulgam entre segunda e terça-feira 10 semanas ou 15 semanas, não lembro exatamente o número, de semanas com mais de 0,5 grau acima da temperatura. Então foi considerado, entramos em El Niño oficialmente há 10, 15 dias atrás. Nunca tivemos 3 graus de El Niño, isso é importante, a gente tem medidas desde 1860, 1870, mas as mais confiáveis são de 54 para cá. Então tem aí 70 anos, mais ou menos, de leitura que são oficiais, vamos dizer. A gente nunca chegou a 3 graus. Hoje está dando que a média dos modelos está dando 3 graus. Então a gente tem a chance de ter o El Niño mais forte dos últimos tempos. O que isso significa? Que a gente pode ter mais chuva no sul do Brasil. Então, quanto vai chover? No trimestre, eles sempre calculam por trimestre, né? Junho, julho, agosto, depois tem julho, agosto, setembro, outubro. Então, o trimestre que pode ter um maior impacto, então o El Niño não é um movimento que entramos em El Niño hoje, vai chover mais hoje, pode ir aumentando gradativamente, mas é um movimento demorado, tanto é que 24 a gente vinha saindo de um El Niño bem forte. Tanto é que 23 foi um El Niño, então ele veio mais cedo do que a gente está agora, então a gente teve uma cheia em junho de 23, uma em novembro de 23, tivemos um temporal muito forte em janeiro de 24, então a atmosfera vinha muito carregada e quando chegou a chuva de 24 a gente já estava em neutralidade, não estava mais em El Niño, então ele é um movimento que ele é retardado, vamos dizer. A chuva ela é após o aquecimento efetivo, porque é tudo muito demorado. A atmosfera é um ambiente muito grande e muito demorado. Então a gente pode ter em outubro, novembro e dezembro o que choveria 450 milímetros, a gente pode chegar a 1.000 milímetros nesses 3 meses. Podemos ter o dobro de chuva do que chove num mês, o dobro, tivemos 120, T240, T300, podemos ter. Se essa chuva ocorrer de forma espaçada, os 1.000 milímetros nos 3 meses, chove 50, chove mais 100,
chove mais 75, chove 20, 3 dias sem chuva, o rio sai, não teremos grandes problemas. Se essa chuva ocorrer 1.000 milímetros em, como eu disse antes, uma semana, tivermos bloqueios atmosféricos com o Atlântico mais quente, que não deixa essa chuva sair do Rio Grande do Sul, se essa umidade, podemos ter problemas. É o cenário que estamos trabalhando. A gente trabalha a proteção de cheias para um cenário que é o topo do sistema, que é chover igual a 24, ou chover parecido e o rio chegar aos níveis de 24. Se tivermos isso, a gente vai ter que botar planos de ação em ação, planos de contingência em ação, teremos que fazer várias intervenções, mas a gente espera que o sistema consiga, de certa forma, não ter grandes impactos na área protegida. É super importante. As ilhas não estão protegidas, a Zona Sul não está protegida. E tem planos de ação diferentes. Mas nas ilhas não tem, é só evacuação. Não tem o que fazer se chove igual a 24. A gente acredita que não chegue, mas a gente tem que trabalhar com os cenários dos piores e ter prioridades e monitoramento. Então a gente acredita que final de agosto, início de setembro, a gente tenha a grandíssima maioria das obras que estão em execução prontas. Eu vi que vocês estão correndo com algumas obras justamente tentando se preparar para isso. Se preparar para o início de setembro, final de agosto, a gente está com essas obras realizadas ou as empresas mobilizadas, todo o material já em obra e os planos de ações prontos e todas essas contratações, algumas emergenciais, algumas via registro de preço, que são contratações que tu contrata e deixa ela pronta. E não utiliza. Então tu deixa a empresa, em coloquial assim, tu deixa a empresa de sobreaviso. Preciso que tu tenha argila para me fornecer, eu preciso que tu tenha retos cavadeiras para me fornecer, caminhões, etc. Então tu deixa todo mundo em alerta para uma possível cheia tu tomar as atitudes necessárias em termos de engenharia. Vamos torcer para isso. Como é que é? Trabalhar pelo pior e torcer pelo melhor. Isso, exatamente. Vico, tem uma outra questão que a gente acompanha aqui bastante com o planejado, que é o planejamento urbano. Né? E eu acho que outra discussão corrente é a própria aprovação do plano diretor de Porto Alegre. Né? E eu acompanhei, assim, de certa forma, né, alguns parâmetros que foram definidos, porque, enfim, um debate mais conceitual, mas plano diretor no Brasil acabou virando zoneamento, né? Ou seja, o que pode construir em cada lugar da cidade, né? E eu acho que uma discussão foi assim, bom, se permitiu, dentro desse novo plano diretor, construções maiores em áreas que foram alagadas. Perfeito. Ou melhor, que sofreram com a enchente, né? Em 2024. E aí tem uma, assim, que eu acho uma discussão complexa, né? Bom, porque são áreas, na sua maioria, consolidadas, né? Assim como o próprio centro histórico, né? Que é uma área que foi super afetada, que tem lá centenas de milhares de pessoas morando, né? E aí isso é minha interpretação, né? Que a Secretaria de Planejamento Urbano trabalha com a hipótese de que a área está protegida, ou estará protegida num futuro muito próximo. Logo, é possível permitir essa construção maior, né? E evidentemente que os críticos, né, ou a oposição dizem assim, mas olha, no momento, se alguma coisa acontecer, vai ser mais gente para resgatar, digamos assim, ou mais... Né, mais impacto financeiro. Mais impacto financeiro. E aí, bom, o que a gente faz, né? A gente restringe, porque são áreas relativamente próximas ao centro, né, que tem uma boa infraestrutura, né, e é uma... Na cabeça do porto-alegrense, inclusive, né, é uma questão meio binária, digamos assim. Bom, eu trabalho com a hipótese de que funciona ou que não funciona, né, e isso eu vejo, assim, na discussão de empreendedores, de comerciantes, né, de áreas do quarto distrito que foram afetadas, né, bom, eu invisto aqui ou não invisto, né? A gente está protegido ou não está, né? E como é que, enfim, eu sei que, né, enfim, tem, vocês estão num processo, né, de consolidar esse sistema de proteção, né? Mas vocês têm uma visão, uma opinião em relação a isso? Daí de novo, então, uma opinião pessoal minha. Primeiro, vamos voltar. O Rio Grande do Sul foi, na sua
totalidade, pode-se dizer assim, impactado direta ou indiretamente pela chuva de 24. A gente teve a gente tem 497 municípios, se eu não me engano, 450 decretaram estado de emergência ou calamidade durante. Então a gente teve 90% dos municípios impactados ao ponto de declararem emergência ou calamidade. A gente teve 30% de Porto Alegre atingida diretamente pela enchente. Os bairros, como tu dissesse, mais consolidados, Menino Deus, Azenha, Praia de Bela, Centro Histórico, todo o Quarto Distrito, que são 5 bairros, todo Sarandi, Santa Maria Gorete, teve, sabe, é impossível de imaginar a cidade sem esses bairros, impossível. Bota aí 30% da cidade no seu coração decisório de poder público, de justiça e de economia. Tu tem Bela Vista, tem a Zona Leste importante, tem a Avenida Ipiranga importante, mas o centro econômico da cidade ele foi impactado. Tirar Carlos Gomes, também de novo, né? Bela Vista e Zona Norte e Leste. Então, eu não imagino que a gente consiga esquecer isso. Adensar é uma discussão. Eu acho que a Holanda, por exemplo, tem o seu principal aeroporto a 3 metros abaixo do nível do mar. Olha como a gente... a Holanda pensa isso há 1000 anos. Sim, pensa isso há 1000 anos. Eles estão nos Países Baixos, eles são muito mais baixos e eles estão primeiro mundo, ok. Mas é viável para Porto Alegre ter um sistema de proteção confiável que funcione. Viável, ele já está 95% dele construído ou muito bem construído. Ele precisa realmente de um certo investimento que a gente está fazendo, mas ele precisa de manutenção e olhar crítico constante. Ele é um sistema orgânico, a cidade é um ambiente orgânico. A gente passou ali no Ecovillage 2, Ecovillage 3, são condomínios que estão sendo parcelamentos de solo que estão sendo feitos e autorizados e foram autorizados em áreas protegidas. Eu sou a favor disso porque a gente tem um problema seríssimo de mobilidade para as áreas ainda de possível crescimento, Zona Leste, Sul, Extremo Sul. Imagina João de Oliveira Remião, Restinga, Lomba do Pinheiro, dificuldades seríssimas de acesso. O custo disso é muito maior do que a gente dar robustez ao sistema de proteção. Então ele é um sistema que ele está, como eu disse, 90% dele construído. Para a gente chegar em 100% de operação e de consolidação dele é muito mais barato do que a gente viabilizar outras áreas com cotas maiores. Sim. Imagina a gente ter que fazer um acesso robusto. A Restinga está a 40 quilômetros do centro. Sabe? É no mínimo 2 horas, 3 horas de carro e de volta todos os dias. São 110, 120 mil pessoas que moram na Restinga. E eles passam uma peripécia diária para vir trabalhar nas zonas centrais. Então, eu acho que é muito mais barato economicamente a gente consolidar as áreas centrais que foram impactadas por uma cheia de recorrência de 150, 200 anos. A gente trabalhar com isso como um espectro de 5 a 10 anos, a gente está com tudo isso, com casas de bomba reformulada, com sistemas na Zona Sul zerados e todo mundo consciente de onde são os pontos de possível fragilidade, a operação disso confiável, o DEMAI com o conhecimento, o governo do estado com conhecimento, com métricas, com planos de ação, com alertas, com tudo isso, com as pessoas sabendo quando vai chover, qual o nível do rio, a casa de bomba está operando, ter painéis de transparência de um sistema que consiga dar confiança. Então eu sou a favor de ter esse plano diretor adensando áreas, que eu acho que é mais barato. Tem hospitais, os principais hospitais estão na área desprotegida, né? Então a gente tem muito Ernesto Dornelles, clínicas, Mãe de Deus, o próprio Conceição não, mas ali a região da Zona Norte seria muito impactada se a gente tivesse problemas, não teria Santa Casa, Moinhos de Vento, PUC fora do sistema, sabe? Mas a gente tem muitos hospitais. E a Zona Sul ela é de muito difícil acesso, né? Então, para mim, a gente faz certo também de olhar
com o plano diretor, com mais possibilidades de áreas verdes, manutenção de áreas verdes, a gente cuidar urbanisticamente do sistema de proteção, não permitir, tenha parques alteados, agora a gente está com um projeto para o Guarujá de altear o Parque Zenon, então em vez de muro fazer um parque alteado, no Sarandi, no dique do Sarandi, tornar um parque alteado com infraestrutura que as pessoas possam utilizar o sistema de proteção como urbanidade. Em Nova York tem um projeto, ali na parte sul, que tem é isso, né? Um dique parque, um dique assim, parque, enorme. exatamente. Então, conseguir compatibilizar urbanidade com proteção de cheias e o rio, né? Então, o saneamento básico é um pouco isso, né? De água, esgoto pluvial e lixo, a gente conseguir fazer com que o rio seja menos poluído e quando ele subir, a gente consiga mantê-lo onde ele está, sem grandes impactos para dentro da cidade, né? Então, para mim, isso seria a cidade ideal, assim, e mais viável. Hoje, o cenário, para mim, mais viável é a gente reforçar o sistema de proteção, continuar morando e parcelar o solo nas áreas protegidas e com cota baixa. Pelo menos é a mensagem que eu tenho ouvido da prefeitura, né? A gente não pode trabalhar com um cenário de que vamos continuar desprotegidos acho que a gente por tempo indeterminado. Acho que a gente tem que estar confiante que o sistema funciona, sabe? É interessante. Essa é a minha visão. Sim. Não, obrigado pela transparência. E, olha, a conversa foi ótima, né? Adorei a visita técnica que a gente fez, né? A gente vai publicar alguns desses vídeos nas nossas redes sociais, para mostrar aí para os seguidores, né, do Caos Planejado um pouco do dia a dia aqui, né, do Vicente, do trabalho do DEMAI. E vou deixar esses minutos finais para as tuas considerações finais, né? Eu não sei se tem alguma colocação, né, ou alguma pergunta que tu gostaria de ter respondido, não, né, ou algum comentário sobre essa situação. Primeiro que eu leio o Caos Planejado, acho que desde o início, acho que ano foi fundado? Caos Planejado, mais ou menos nesse formato, 2014. Mas antes que tu tinha o blog tinha 2019, tinha um blog pessoal. Não, 9. 2009, que eu tava no IEE fazendo Fora da Liberdade ali, eu sempre falo da matéria do Caos, que é sobre as vagas de estacionamento na rua, eu acho, pra mim, cara, deve ser um dos mais acessados aí. Sim. E as pessoas dizem, tu é contra, assim, ó, hoje em dia eu sou contra vagas de estacionamento de graça na rua, porque eu acho que é uma discrepância, né? Quem tem carro estaciona e quem não tem carro paga por isso. Então o Caos Planejado que me abriu os olhos para esse ponto. E eu acho que a comunicação ela faz parte do nosso trabalho hoje. Eu acho que depois de um tempo a gente conseguiu entender o sistema e ver o que estava acontecendo e quais as obras, as prioridades e tudo mais. E comunicar isso não é fácil. É um assunto salgado, ele é um assunto denso, que demanda tempo, explicações. Tem as conversas de bares como a dragagem, como as casas de bomba falharam, por isso a cidade alagou, que viram quase que falácias que são repetidas, que viram verdades. Então, esse espaço assim, com gente que entende, que a gente foi lá, visitou, andou, com chuva, né? 5, 6 lugares onde são partes do sistema, lugares que eu não ia há meses ou até mais de ano, que eu não ia, que a gente conseguiu ver e tem obras acontecendo. Então é sempre importante esse espaço de comunicação. Então só agradecer e nos colocar sempre à disposição para publicar e para mostrar duas frases que eu mais respondo. Uma, o DEMAI não fez nada, e o segundo, se chover igual, a gente está mais protegido. Sim. O impacto seria grande. Acho que hoje ainda seria grande, mas muito menor do que amanhã, muito menor do que depois de amanhã e assim por diante. Então, num curto espaço de tempo, acho que a gente vai estar bem mais protegido e conhecedor do sistema, que eu acho que é o principal ponto, né? Conhecer, saber as cotas, saber as fragilidades para agir em momentos de possível subida do rio, né? Uma possível enchente. Eu recebi em algum grupo aí um material do DEMAI que foi circulado, acho que nas últimas semanas, e eu achei interessante que vocês fizeram uma imagem que pega a imagem de satélite, assim, como foi em 24 e uma simulação de como seria ao término das obras desse ano, né?
E eu vou tentar disponibilizar aí para A gente né, tem para quem tudo estiver isso, interessado. a gente manda para vocês. Olhar, eu olhei, eu fiquei um pouco mais tranquilizado, confesso, porque é uma coisa visual, sou um cara bem visual. Então... São modelos hidrológicos, né, Sim, Antônio, que tu acaba tendo que... Porque toda cidade ela é mapeada por cota, né? Então isso tudo tem estudos que são feitos por satélite, por aviões, drones, sei lá qual é a técnica utilizada, mas ela é completamente mapeada. Então tu sabe onde são os pontos e esses modelos eles mostram isso. Se a chuva subir por aqui, até onde ela chega por topografia, né? Então o que a gente tem que fazer é isso, é ir fechando. O professor Tucci falou isso outro dia numa palestra que eu fiz com ele, que é literalmente um queijo todo furado que a gente tem que ir fechando os principais buracos e com o tempo a gente vai, eu tenho certeza absoluta que a gente vai chegar num sistema plenamente confiável e que garanta a estanqueidade da cidade e a gente está bastante próximo de chegar nesse dia, eu acho que a gente está bem melhor do que a gente estava antes só que ele tem um problema que eu não falei, né? Ele só é testado em carga, a gente não pode testar hoje porque o rio está baixo, então espero não precisar testar, mas a gente tem que garantir engenheiristicamente, né, tecnicamente, que o sistema está protegido e os engenheiros trabalhando, eles vão trazer a solução para a gente. Não, maravilha. Obrigado. Bom, obrigado pela conversa e espero que tenham gostado. Fechou. Valeu, obrigado. Nesse episódio conversamos com Vicente Perrone. Esse podcast vai ao ar com a ajuda de 2 apoiadores institucionais. OSPA, uma empresa-escola com foco em inteligência territorial, projeto e capital, que atua no desenvolvimento urbano e imobiliário, em parceria com governos, investidores e desenvolvedores. E também 0 em 1 Arquitetos, um escritório que compreende a arquitetura como um exercício de leitura, método e realização. Projetos desenvolvidos com clareza, presença e compromisso com quem vive a arquitetura.